privilégio podermos estar aqui, compartilhando e aprendendo juntos sobre a palavra do nosso Deus. E como nós acabamos de cantar, como é precioso a gente poder perceber também a fidelidade de Deus e no calor não nos deixar faltar um ventilador, uma água gelada ou um banho gelado para nos refrescar um pouco ali. E também com essa chuva agora suprindo a necessidade da terra, suprindo a nossa necessidade. Em muitos detalhes que a gente consegue observar a fidelidade de Deus no cuidado da nossa vida, mesmo que a gente não mereça às vezes. Porque eu tenho certeza que você, talvez como eu, nesse calor, reclamou uma vez ou outra, né? Quando você talvez não conseguia dormir e você ficava, nossa, que calor, virava para um lado e virava para o outro. Mas mesmo assim, o nosso Deus, ele é fiel. E o livro de Timóteo, ele diz que o nosso Deus permanece sendo fiel, mesmo que nós não sejamos, porque ele é assim. Tu és fiel. Queridos, hoje eu vou compartilhar com os irmãos uma mensagem que eu gosto muito, uma passagem da Bíblia que eu gosto muito dela, e eu quero compartilhar com os irmãos. Espero que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração e nos ensinar essa noite. Eu sei que a Tânia já orou, mas eu queria fazer mais uma oração conosco. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui na Tua casa, aprendendo mais sobre Ti, conhecendo mais a Tua palavra sobre Ti. Nós agradecemos a Tua fidelidade, o Teu cuidado nos detalhes de nossas vidas. Nós pedimos agora que a Tua palavra seja pregada e o Teu nome seja glorificado e exaltado em nosso meio, Pai. Que o Teu Espírito possa nos capacitar, nos dar entendimento, e que toda honra e glória seja dada a Ti. Eu oro, agradeço em Teu santo nome. Amém. Queridos, eu e a Juliana, nós estamos há 6 anos casados. Essa foto é do nosso casamento. Quase não mudamos. Cara, quase não mudamos. Talvez vocês conheçam essa pessoa que está aqui, ó. A Silvia ali. Mas nós estamos há 6 anos casados e também namoramos há um tempo. A história é meio longa, mas casados nós estamos há 6 anos. Nós já passamos algumas boas fases na nossa vida até aqui juntos, né? Como nós começamos a namorar até jovens, né? Então nós quase acabamos a escola ali, nós começamos a estudar, nós começamos o período de trabalho, nós saímos do período de trabalho, né? E agora indo para o PV, vivendo essa parte de ministério, mudamos algumas vezes de casa, fizemos algumas mudanças, conquistamos nossa motinha e agora nosso grande Kwid, nosso grande carro. E nós vivemos algumas coisas até aqui. Espero em Deus que ainda tenhamos muitas coisas para viver, mas até aqui nós já vivemos algumas coisas. Passamos por algumas fases. Mas algo que eu não sei ainda, né? Não vivemos e não sei se viveremos, né? Um sonho que algumas gerações dão mais valor do que outras hoje em dia, que é o conhecido sonho da casa própria. E existe algo hoje em dia muito conhecido que é o Minha Casa Minha Vida, né? Ao longo dos anos ele se tornou muito mais conhecido, mas ainda é existente, que é o Minha Casa Minha Vida, onde muitas pessoas muitas vezes se envolvem nesse projeto, nesse processo, com o intuito de conquistar e construir a sua própria casa, o seu tão sonhado objetivo de conquistar a sua casa. Eu vejo agora recente o processo dos meus pais, construindo a casinha deles ali, e muda para um lado, e aperta, e meu pai que fica lá o tempo todo mexendo na casa, e minha mãe não sei o que tem, e vai ser assim, e a gente tem um grupo onde é eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, aí ele manda foto do piso e fala assim, eu quero esse piso aqui. O que vocês acham desse piso? Vou pintar a parede dessa cor. Ele queria pintar a parede de amarelo, uma de laranja, uma de verde. A Juliana olhava de fora assim, fala, que é isso? É carnaval? Vai ser? Eu falei, não, deixa eles estão construindo, deixa pintar da cor que ele quiser lá. E ele fala ainda assim, não, vocês têm que escolher, porque isso vai ficar para vocês, eles falam. Eu falei, então vamos colocar ar-condicionado em todo lugar desse quarto, nessa casa, já que é assim. Mas existe isso da Minha Casa Minha Vida, onde algumas pessoas se envolvem para conquistar esse objetivo de ter sua casa própria, ali de conquistar o seu cantinho, de construir do jeito que você quiser,
esse tão sonhado. E eu começo dizendo que é algo valorizado por algumas gerações e por outras não, porque hoje, por exemplo, não é incomum de você chegar num jovem casal ou uma pessoa mesmo, um menino, uma menina solteiro, e perguntar para eles se é um sonho deles, e hoje não é incomum você escutar que não. Que talvez não é o sonho dele conquistar e comprar uma casa. Porque hoje existe uma onda de pessoas que são facilmente adeptas à locação de casa. Vou morar numa casa de aluguel e estou tranquilo com isso. E talvez isso gere um conflito de gerações quando você olha e você fala, meu Deus, o que você está fazendo? Você está pagando aluguel na sua casa. E a outra geração, quando olha, fala, você está pagando a vida inteira na sua casa. E fica nesse conflito de gerações. E a minha questão aqui não é se está certo alugar uma casa, ou se é o dinheiro perdido com aluguel, ou se é certo comprar uma casa e se render talvez às longas parcelas de um financiamento, com a justificativa de estar investindo naquilo que é seu. Eu não estou defendendo nenhum dos lados, mais que eu tenha minha opinião, não estou defendendo nenhum dos lados. Meu ponto aqui não é esse hoje. Mas a questão que eu quero falar é que a nossa casa, independente de como ela seja, construída por nós ou construída por outros, onde nós estamos morando por um tempo, é um local de conforto. A nossa casa é um bem que faz parte da natureza, da nossa natureza, idealizar ela de alguma maneira. Então, talvez na nossa casa você quer os seus móveis de um jeito, você sonha talvez, ouvindo isso, em como vai ser a sala da sua casa, como vai ser o seu quarto, como vai ser os móveis. E eu lembro da minha mãe conversando com meu pai, falou, não, eu quero a cozinha que tenha a bancada assim, e que eu consiga alcançar, tal. Talvez você sonhe isso. Ou talvez não. Talvez você é muito mais tranquilo, você fala, na casa que eu morar, eu estando confortável, eu coloco a minha cara nela. Hoje eu quero conversar um pouco sobre isso, e nós hoje, nós morando no seminário, nós estamos concluindo o segundo ano. Nós estamos concluindo o segundo ano do seminário. E é o segundo ano onde nós mudamos para uma casa onde nós não conhecíamos, onde já tinha móveis que não utilizavam o nosso, que nós não precisávamos. Então, por 4 anos nós vivemos casados aqui, com os nossos móveis, com as nossas coisas, e agora nós mudamos para o seminário, para um apartamento onde já tem todos os móveis. Aí você fala, e agora? Então a cara que nós tínhamos dado aqui para o lugar onde estamos morando, mudamos para outro lugar agora, com outros móveis, que nós não escolhemos, que agradecemos a Deus porque eles vieram, mas não escolhemos, não preparamos ele. E nós moramos agora ali, talvez os irmãos conheçam essa foto, já mostrei alguma vez, né? Isso aqui, eu acho que, se não me engano, foi no primeiro dia, um dos primeiros que a gente estava por lá. Aqui atrás é onde a gente estuda. E aqui é esse mesmo lugar aqui onde a gente estuda, né? Aqui atrás. Aqui é todo um condomínio, tá? O lago. Aqui é um outro lugar que a gente estava no jantar de namorados lá. E ali agora é a nossa casa. Por 4 anos nós estamos morando lá, e lá agora é a nossa casa. Então, ao longo desse tempo, nós falhamos isso, eu e a Juliana, que a gente chega e fala assim, não, a gente vai deixar aqui com a nossa cara, e vai colocar um quadro, que vai fazer não sei o que tem, vai trocar a torneira, e vai pôr um tapete, não sei o que tem. Irmãos, faz 2 anos. Está exatamente quase do mesmo jeito. Não mudou muita coisa, mas ainda a gente tem esse sentimento de querer deixar de uma outra forma, mas só que a gente está confortável lá. Hoje, pelo tempo que a gente fica lá, e hoje, quando a gente se desloca para cá nos finais de semana, ainda é mais confortável para a gente voltar para a nossa casa no domingo à noite e chegar lá e descansar na nossa casa. Porque por mais que aqui nós tenhamos casas e familiares e pessoas conhecidas, ainda lá é o nosso conforto. Porque lá hoje é a nossa casa. Lá é o nosso ambiente de conforto. E nós estamos se adaptando lá dessa maneira. E a casa em si, ela é um lugar de conforto, como eu tenho falado. É um lugar de descanso. É um lugar onde você realmente pode se sentir à vontade. Talvez, eu não sei por quantas vezes você já deu aquela loucura de querer mudar móveis sem nenhum sentido. Tirar o sofá de um lado, pôr para o outro, e colocar a cama, inverter a cama e mudar alguma coisa. Eu não sei o quanto você já se deu nisso. Muitas vezes as mulheres que fazem mais isso, e os maridos ficam, por que está acontecendo? Mas a gente não questiona muito. Mas não sei quanto você já fez isso. Na casa é o lugar também onde você pode andar sem pentear seu cabelo, né? Você não tem toda aquela preocupação de ficar se arrumando.
torcendo para não aparecer alguma visita na hora errada, que você está com o cabelo despenteado, desarrumado, né? Mas na casa é um lugar onde você pode andar mais à vontade, sem pentear o cabelo. É um lugar onde você pode usar suas melhores roupas, né? Aquelas camisetas de prefeitura, de eleição. Eu tenho uma camiseta que ela é um legado, que a Juliana ama aquela camiseta. A camiseta era do meu pai, é uma camiseta escrito 100% vôlei, não sei porquê. É uma camiseta regata, escrito 100% vôlei. Não, tem essa, mas tem uma outra, que é Jesus, 100% Jesus. E ela é regata e tal, e meu pai usava ela, em alguma mudança eu surrupiei ela para mim, levei embora. E eu começo a usar essa camiseta, só que ela tem um detalhe legal, que ela tem aqui, ela tem o espaço da regata, e ela tem uns rasgos enormes aqui, ó, que ela não tem mais camiseta. Mas eu uso ela, 100% Jesus, nem sei o que está escrito muito lá, e eu uso, a Juliana fala, que camiseta é essa? Só tem pedaço, não tem nem pedaço de pano. Mas eu uso ela em casa. Em casa é o local para isso. Você fica à vontade, você descansa. Em casa também é um lugar que talvez você encontre seus dotes de cantor, de cantora, né? Onde você ali no chuveiro, você começa a cantar as músicas, você se empolga ali, né? Eu sei um pouquinho do que é isso. Não quero comentar muito, né? Os irmãos entendem, mas não quero comentar muito. Mas é o lugar que você faz isso. Você talvez na sua casa, quando você fica à vontade, talvez aqui na igreja hoje, você falar, eu não canto tão bem, não quero cantar, mas quando você chega no chuveiro, você começa a cantar, você se solta, você se empolga, e é muito legal. E eu comentar só uma coisa sobre isso, às vezes eu estou chegando no prédio, nosso andar é o terceiro, né, tem 3, e eu estou encostando o carro lá embaixo, eu já sei onde a Juliana está no apartamento, né? Se ela está tomando banho, ela está cantando, eu já sei, eu consigo perceber. Se ela está dando aula, que ela se empolga. Mas o que eu quero falar é que nossa casa é um lugar de refúgio. A nossa casa é um lugar de descanso. A nossa casa é um lugar onde você se sente bem. Que muitas vezes no seu trabalho você quer voltar para sua casa para descansar. Às vezes, muito tempo fora de um lugar, você quer voltar para sua casa. Quando você está viajando, eu lembro quando a gente voltou agora de Caldas Novas, e foi 12, 13, não lembro quantas horas de viagem no carro, muitas vezes você só queria chegar na sua casa, sentar e descansar. Hoje, o tema do que eu quero conversar com os irmãos é esse. Perdidos dentro da própria casa. E com base na passagem de Lucas 24, do versículo 13 a 35. E a pergunta que eu quero começar fazendo para os irmãos é, você em alguma vez já se sentiu perdido dentro da sua própria casa? Não quero falar agora só, você fala, minha casa não é tão grande, então eu não vou ficar perdido nela. Mas eu quero falar não só casa física, mas casa como rotina. Você alguma vez já se sentiu perdido dentro da sua própria rotina? Da sua própria casa? Eu sou uma pessoa que, eu já comentei com os irmãos, e alguns conhecem isso, que eu funciono exatamente com rotina. Eu tenho que programar tudo o que eu faço. Nós vamos embora daqui a algumas horas, e hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu preciso sentar no escritório, eu preciso ligar o computador, eu preciso olhar o que eu tenho que fazer no seminário essa semana, eu preciso olhar se tem que preparar a pregação, se tem alguma coisa da Lifeet, se tem que fazer alguma coisa em casa, e perder ali uns 30, 40 minutos encaixando isso em horários. Então, na segunda-feira eu preciso colocar que eu vou fazer isso. Na terça, na quarta, na quinta, até o sábado, eu preciso fazer isso, porque eu não consigo amanhã saber o horário que eu vou acordar se eu não fizer isso. Então, eu preciso muito de rotina. Mas a pergunta que eu quero fazer é, em alguma vez você na sua vida já se sentiu perdido dentro da sua própria casa ou dentro da sua própria rotina? Eu quero ler com os irmãos hoje a história de 2 pessoas, é muito legal essa história para mim, é de 2 pessoas, 2 homens, que por instantes eles se sentiram perdidos dentro da sua própria casa, dentro da própria vida deles, eles estavam perdidos ali. Então nós vamos ler Lucas 24, versículo 13 ao 35, eu sei que é uma passagem longa, eu projetei aqui também para os irmãos, quem quiser acompanhar, mas se a letra estiver um pouco pequena, você pode abrir, e eu quero ler com os irmãos. Acompanhem comigo então, Lucas 24, 13 e 35, é a história dos discípulos no caminho de Emaús, tá bom? Lucas 24, 13 e 35, eu vou lendo aqui com os irmãos,
Você pode acompanhar comigo. Diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, que fala em torno de 11 quilômetros. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Só para os irmãos entenderem o contexto aqui, na verdade, do que aconteceu, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia morrido, Jesus havia aparecido para algumas mulheres que foram até o túmulo, e é nesse cenário que esses dois homens estão voltando, indo para essa cidade que é chamada Emaús. Então aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ou seja, você não está sabendo o que está acontecendo. E ele lhe perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, eles falando para Jesus, né? Que era varão, profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. 22. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram aquelas mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, morresse e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus conversando com eles, fez de menção de ir mais adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Então entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam na mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. E então nesse momento se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele nesse momento desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então esses dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa história para mim é muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ela, e essa parte principalmente onde Jesus já desapareceu do meio daqueles homens, para mim foi muito legal. Por mais que ela é longa, não sei se você conhecia, mas eu quero caminhar com você um pouco sobre ela, e entender como ela faz sentido para mim e para você hoje. Pensando ainda sobre o tema do que a gente está falando, perdidos dentro da nossa própria casa. Tá bom? Então, primeiro, quem são essas pessoas? Quem são esses dois homens? Primeiro aspecto sobre eles que nós devemos entender é que eles eram seguidores de Jesus. O que isso quer dizer? Eles eram pessoas, esses dois homens, eles eram pessoas que acompanhavam Jesus aonde for que ele fosse. E aonde ele estivesse, eles eram acompanhados por Jesus. Não sei se você já assistiu essa série, essa foto é o Jesus
Jesus, da série The Chosen. E ali você consegue idealizar um pouco, visualizar um pouco, mais ou menos como era o cenário. Essa série fala sobre os discípulos, sobre os escolhidos ali de Jesus. E o primeiro aspecto sobre esses homens é que eles eram seguidores de Jesus. Aonde Jesus estava, esses homens estavam com ele. A todo momento, Jesus atravessava, e tanto que em alguns momentos Jesus tinha que falar, olha, vai vocês que eu já vou. Vai vocês primeiro, e Jesus encontra com eles. Jesus ia para um lado e eles iam atrás. Imagina que poderia ter até chato para Jesus. Fala, deixa eu em paz um pouquinho, quer respirar. Né? Mas tinha uma multidão e tinha esses homens que seguiam ele. E o versículo 13, ainda, você pode continuar aberto no capítulo 24, que para você acompanhando aquilo que eu estou falando. Mas o versículo 13 ele fala isso. 2 deles estavam a caminho, 2 discípulos de Jesus. Eles estavam a caminho. E eles eram 2 seguidores de Jesus. Essa é a primeira característica que eu quero que você guarde sobre eles. Quem eram esses homens? E como seguidores de Jesus, eles abandonaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus. Alguns dos requisitos para seguir a Jesus era abandonar a sua casa. Não veja isso como aos olhos como algo ruim, mas é porque Jesus vivia de uma maneira itinerante. Jesus não cumpria suas 8 horas de trabalho e voltava para sua casa. Ele acordava cedo, ia para o ministério e voltava para sua casa. Não era uma rotina dessa forma. Jesus às vezes viajava para um lado, viajava para o outro, ficava no monte. Ele fazia de diversas maneiras. Entre cidades, Samaria, ele ia para um lugar e ia para o outro. E esses homens acompanhavam. Então, por isso, esses homens tinham que abandonar tudo o que eles tinham. Porque era a maneira como Jesus vivia, andando pelas regiões. Então, era difícil não deixar as coisas para trás. Na verdade, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, eu posso ler para os irmãos, falando sobre isso, Lucas 14, 26, é o conhecido versículo, fala, Jesus dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer com isso? Que a vida de seguir a Ele, a opção e a obediência de chamado de seguir a Ele, era uma vida de renúncia para aqueles homens. Então eles abandonaram tudo que eles tinham para poder seguir a Jesus. Imagina que trabalho, e não no sentido de abandonar, de que assim, eu sou casado, ele é casado, ele abandona a esposa e vai embora, né? Era algo que quando eles estavam ali, eles voltavam para casa, não deixava de ser casado, não nesse sentido, mas só que eles não conseguiam viver mais dessa maneira. Então eles eram seguidores de Jesus, eles eram pessoas que abandonaram tudo que eles tinham para seguir a Jesus, a vida dele era isso. E outro aspecto desses homens é que agora Jerusalém e o ministério com Jesus era a nova vida deles. Era a casa deles. Era a nova casa dessas pessoas. A vida deles hoje se resumia a isso, a seguir a Jesus. E eu não quero que você pense como algo ruim, porque de verdade, eu quero que você imagine por um instante como deve ter sido seguir a Jesus naquele momento. E ver Jesus multiplicando pão, e ver Jesus curando o cego, e ver Jesus libertando endemoniado, e ver Jesus soltando todo aquele conhecimento para aquelas pessoas, e ver Jesus andando sobre as águas. E ver Jesus ressuscitando Lázaro, depois de Lázaro estar morto, falando, Lázaro, vem aqui. E as pessoas rindo, e Lázaro vem. Não era ruim seguir a Jesus. Mas a nova casa, a nova vida deles era isso. Eles seguiam a Jesus. Na maioria dos momentos, talvez não era tão bom quando as pessoas queriam matar Jesus e eles estavam ali junto, né? Nessa série The Chosen, só esse destaque que eu não gosto muito, porque mostra algumas cenas onde Jesus está falando e as pessoas queriam matar Jesus e os discípulos falam, para Jesus, não continua falando que eles vão te matar. Nessa parte não tem na Bíblia dessa maneira, então eu não gosto muito nesse sentido. Mas nos mostra que era uma realidade talvez. Porque soldados, as pessoas, momentos fala que os soldados pegavam pedras para jogar em Jesus, e Jesus saía de alguma maneira. Então talvez esses momentos não seria tão bom, né? Mas no restante sim. Mas essa era a nova vida deles, o ministério, a casa deles. A Bíblia fala, no começo da nossa leitura, que eles estavam voltando de Jerusalém para essa cidade chamada Emaús. E essa distância, que é dita ali, acho que se não me engano, em 60 estádios, são 11 quilômetros.
Queridos, 11 quilômetros. Você já andou 11 quilômetros num dia, sem ser na somatória total? É bastante. E esses homens estão saindo da cidade de Jerusalém, estão vindo para Emaús andando. Era comum deles ali andar, porque não tinha Uber, não tinha nada ali, né? Mas eles estão deixando toda a vida deles para trás, indo para essa cidade. Imagina você, a situação que esses homens estavam voltando. O papo, o assunto, o nível de como que era. Eles voltando, andando. Existe um estudo que diz que os homens, na época, no contexto bíblico, andavam cerca de 30 a 35 quilômetros por dia. Quando eles viajam de um lugar para o outro, era comum eles andarem essa distância. Então, esses homens estão voltando essa distância de 11 quilômetros, que não deixa de ser grande. Outro aspecto sobre eles é a situação emocional daqueles homens. Totalmente destruídos e perdidos. E nós encontramos isso no versículo 14, até o versículo 18, que depois a gente vai ler um pouco melhor sobre isso, mas ali narra o estado emocional daqueles homens ali naquela volta. Totalmente destruídos, sem entender nada. Sem achar uma saída, ou qual seria o próximo passo deles, porque eles estavam perdidos. Afinal de contas, eles abandonaram a vida deles para seguir a Jesus Cristo. Eles se tornaram seguidor de Jesus, eles deixaram tudo para trás para seguir a Jesus, e agora, nesse momento da vida deles, Jesus havia morrido. Jesus já não estava mais com eles, e talvez eles paravam e pensavam, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? A minha vida era Jesus até a hora do almoço, parar para almoçar, e Jesus depois do almoço. Dormir do lado de Jesus, acordar com Jesus, e era isso. E agora Jesus morreu, e o que eles vão fazer? A Bíblia fala do versículo 14 ao versículo 18, que eles iam voltando, do 14 ao 18, diz o seguinte: aconteceu que enquanto eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou, os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. E o versículo 17: quer que vos preocupas e de que ides andando à medida que caminhais? Eles pararam nesse momento, quando Jesus perguntou para eles, e a Bíblia fala que eles pararam entristecidos, tristes dessa pergunta de Jesus. E eles começam a dizer, o Cleopas começa a responder, pergunta para Jesus, você é o único que não sabe o que está acontecendo. Queridos, eu quero falar que esses homens estavam totalmente destruídos por isso. Eles não sabiam como continuar a vida deles. Eles não sabiam o que fazer. Este é o grande estado daqueles homens. Eles estavam com a sua vida tremendamente impactada com os últimos acontecimentos. Jesus Cristo, o grande profeta e Messias, havia morrido e já se passavam 3 dias. A vida daquelas pessoas mudou totalmente. A casa daquelas pessoas mudou totalmente. E eles estavam transtornados com aquilo, porque eles não sabiam qual seria o próximo passo deles. Este é o cenário. Essas são as características desses 2 homens. Seguidores de Jesus. Abandonaram tudo para seguir a Jesus. A vida com Jesus agora era a nova casa deles. E eles estavam totalmente destruídos porque Jesus já não estava mais com eles. E aí eles pegam essa caminhada até Artur Nogueira. Vamos supor que Artur Nogueira tem 11 quilômetros, tá? Não vou falar mal de Artur Nogueira, a Letícia mora lá, mas vamos supor que tem 11 quilômetros. E eles pegam essa caminhada de Cosmópolis para Artur Nogueira, andando, refletindo e pensando sobre isso. Perdidos. E o que eu quero trazer, olhando para essa história hoje, e para os nossos dias, e em especial nesse culto nosso, para dizer que de uma maneira contextualizada, nós possamos nos colocar no lugar daqueles homens, por alguns instantes. Aqui essa igreja, que completa 36 anos daqui a alguns dias, é a nossa casa. A nossa igreja. E um pouco além disso, mas a sua caminhada com Jesus é o seu momento com Jesus, é a sua caminhada, a sua vida com Jesus, a sua vida cristã. E eu quero ressaltar como que muitas vezes nós nos encontramos como aqueles homens. Na igreja, por mais que aqui todo domingo, todo final de semana, em todo lugar, presente, mas perdidos. Com Jesus, ao longo de tantos anos, às vezes nós lemos a nossa Bíblia, escutamos umas músicas, compartilhamos uns versículos, presentes, mas perdidos. Muitas vezes nós parecemos que estamos presentes, mas estamos perdidos. Sem sentido,
não sabemos o porquê fazemos, não sabemos para onde iremos com Jesus, não sabemos por que estamos na igreja, por que vemos na igreja. Se talvez hoje nós temos, as meninas têm tirado foto, vídeo, têm feito entrevista, e tem sido muito legal isso, mas talvez no final do culto alguém parasse você e te perguntasse, por que você está aqui? Qual seria a sua resposta? Ou talvez no final do culto, se tivesse uma câmera ali e te perguntasse, por que você veio aqui hoje? Qual seria a sua resposta? Ou por que você segue a Jesus? Por que você ora? Por que você lê sua Bíblia? Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da nossa própria casa, igual aqueles homens. Eu quero caminhar um pouco disso e pensar agora com vocês o que pode nos deixar perdidos dentro da nossa própria casa. Pensando de uma maneira um pouco mais prática, alguns aspectos, olhando para essa história. O que pode então nos deixar perdidos dentro da nossa própria casa? Um primeiro aspecto, olhando para a vida daqueles homens, é as nossas frustrações. E é muito legal isso, porque do versículo 19 ao 21, eles começam a falar para Jesus, sem saber que era para Jesus ali, por que eles estavam perdidos. E principalmente o versículo 21, eles falam assim, ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, e nada aconteceu. Aqueles homens estavam totalmente frustrados, porque eles esperavam que Jesus era o rei, era o Messias que os profetas falavam, ele era o rei que ele mesmo dizia que ele era, e que ele ia reinar soberano sobre Israel, mas agora Jesus morreu. Jesus não estava mais com aqueles homens, e quando eles olham, eles falam, e agora? Eu coloquei o máximo de expectativa que Jesus ia dominar, e que nós iríamos reinar ao seu lado, e agora Jesus já não está mais conosco. Eu não sei mais em quem acreditar. Você já passou por isso? Onde a sua vida, a sua rotina, a sua cabeça se bagunça porque você colocou expectativa em algo e não foi daquela maneira e você se frustrou. Nós somos frustrados quando a nossa expectativa está no lugar errado. A expectativa daqueles homens não estava no Jesus, Messias, que iria ressuscitar. Estava num falso Jesus que eles queriam que dominasse tudo ali, que não era esse o papel de Jesus. E algo muito real sobre isso é que muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa no nosso salário, que depois de um tempo ele já se torna confortável com aquilo que nós gastamos e a nossa expectativa cai, e você se torna frustrado no seu trabalho, você se torna frustrado com o seu emprego, insatisfeito com o que você tem que fazer. No contexto de casamento, às vezes você coloca a sua expectativa no seu esposo, na sua esposa, e você se frustra, porque o seu marido e a sua esposa não é perfeito. Eu sei que por muitas vezes a Juliana coloca a expectativa em mim e se frustra ao longo desses anos e ainda vai se frustrar muito, porque eu não consigo ser 100%, satisfazer 100% ou completar 100% a expectativa que a Juliana tem sobre mim, porque essa expectativa só Jesus pode nos suprir. Sempre que nós colocamos no lugar errado a nossa expectativa, nós nos frustramos. Nós falhamos. E aqueles homens, eles estavam frustrados, porque eles colocavam a sua expectativa em Jesus, mas de uma maneira errada. Quando você coloca uma expectativa na sua saúde, numa segunda-feira você pode acordar gripado e com Covid. Quando nós colocamos a nossa expectativa no lugar errado, nós nos frustramos. E quando nos frustramos, nossa mente bagunça, nossa cabeça bagunça, a nossa rotina bagunça, e nós nos sentimos perdidos dentro da nossa própria casa. Outra coisa que pode nos fazer nos deixar perdidos dentro da nossa própria casa são as mágoas. No versículo 15 ainda, ele fala sobre isso. Diz que aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Destaque em conversavam e discutiam. Eu imagino como foi essa caminhada para essas pessoas. E eles falando, não, mas Jesus falou que é isso. Talvez o outro corrigindo falou, não, mas será que a gente tem que acreditar? E o outro questionando falou, não, já foi, não vai acontecer. Aqueles homens discutindo, magoados, chateados pelo que estava acontecendo. E eu quero dizer que mágoas hoje na nossa vida, elas podem nos deixar perdidos. Intrigas, brigas, discussões mais resolvidas em nossas vidas. Tudo isso pode nos deixar perdidos dentro da nossa própria casa.
dentro da nossa própria vida. Quando a gente não coloca aquela expressão de colocar uma pedra sobre a coisa, ou que a Bíblia diz de lançar no mar de esquecimento, mas depois de resolvido, depois de perdoado, tudo isso pode nos deixar perdido, pode nos tirar o sono, pode afetar a nossa saúde quando nós não resolvemos algo. Outro aspecto também que pode nos deixar perdidos são dúvidas. Versículo 22 a 24 começa a lidar um pouco sobre a dúvida daquelas pessoas. Porque eles começam ali a falar o seguinte: olha, é até verdade que veio uma mulher lá essa manhã, cara, totalmente inconveniente, tá vendo que tá todo mundo de luta aqui, que Jesus morreu, e chega uma doida pra gente falar: não, eu vi Jesus lá, e os anjos apareceram. Mulher totalmente insensível veio falar isso pra gente. E eles começam a falar: mesmo assim, a gente mandou alguns homens para ir lá ver, e chegou lá, o túmulo estava vazio mesmo, mas aquela mulher é doida, não sei de onde que ela tirou aquilo. E eles começam a duvidar daquilo que eles estavam vindo, mesmo eles sabendo que Jesus disse para eles que eles iriam. É muito louco isso, porque Jesus falava o tempo todo que Jesus iria morrer, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, só que eles não acreditavam nisso. Eles estavam com a cabeça cheia de dúvida, e por isso eles ficavam perdidos. E o que eu quero falar com isso é que às vezes a falta de conhecimento em nossa vida sobre algo nos deixa perdidos. Eu não sei quantos você já viveu a experiência de dar o celular, por exemplo, na mão de uma criança onde você não consegue mexer. E a criança rapidinho, papá, cara, eu tô nesse sentido também. Muitas vezes com redes sociais, às vezes, eu falo: como que faz isso? Eu falo para a Juliana, ela fala: como assim você não sabe fazer isso? É simples, é só apertar aqui, 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 aqui. E não sei se você já viveu essa experiência de uma criança dominar totalmente o celular. Ou o aspecto de você comprar um móvel e você montar ele no escuro. Sem um mínimo de norte de como que faz. Sem olhar o manual. E o que eu quero falar com isso é que quando nós não temos conhecimento sobre algo, nós ficamos perdidos. A falta de conhecimento sobre algo nos deixa perdidos. Se eu falar para os irmãos que eu vou sair daqui agora, eu estou indo lá para Caldas Novas de novo. Saindo hoje daqui. Se tirar de mim o GPS e se tirar as placas da pista, eu não chego. Não importa que eu fui para lá esses dias. Para Atibaia eu quase consigo ir sem placa. Para Atibaia eu quase mais ou menos. Mas até foi algo que a gente viveu disso, que eu vivi disso, por exemplo, da faculdade. Na época eu saía da usina, eu entrava na van e eu dormia. Literalmente. E tinha até um amigo que eu fiz na van, que ele era meu parceiro para segurar minha cabeça, né? Porque eu sentava na ponta, aí eu caía e ele me segurava. Toda vez. Enfim, era a época do sonambulismo, eu deitava e ele ficava me segurando, E quando chegava na porta da faculdade, ele me acordava. Tanto para ir, tanto para voltar. Teve uma situação, depois de 1 ano e meio que eu precisei de carro, eu não sabia o caminho. Porque eu nunca olhei o caminho da pista. Eu sempre ia dormindo e eu precisei ir e tal, então... Quando a gente não sabe, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não sabe para onde ir, a gente fica perdido. E dúvidas podem nos deixar perdidos dentro da nossa própria casa. Falta de conhecimento nos deixam perdidos dentro da nossa própria casa. Outro aspecto é mudanças rápidas de rotina. Foi o que aconteceu na vida daqueles homens. Num dia estava tudo bem, no outro dia Jesus já não está com eles, e eles não sabem o que fazer, e agora eles se sentem perdidos. Isso também pode nos deixar perdidos. Eu fico perdido por isso. Quando eu planejo tudo certinho, acontece uma coisa inesperada. A Juliana fala: esqueci. Né? Hoje ela faz assim: o que você vai fazer hoje? Ela aprendeu a lidar comigo. Ela fala: qual que é a sua programação hoje? Aí eu começo a falar: vou fazer isso, isso e isso. Ela fala: esqueci. Preciso comprar tal coisa para daqui 1 hora. E eu já estou com a programação para outra coisa. Tem uns minutos ali que quando ela fala isso que eu fecho o olho, falo: Deus, por que, Deus? Mas depois eu volto, aí a gente volta a lidar. Mas eu tenho uns segundos que eu preciso me reestruturar, preciso me organizar. Mas mudanças de rotina nos tiram nos fazem nos tornar perdidos também. E outro aspecto, queridos, medos. Aqueles homens estavam totalmente assustados com aquela situação. Totalmente aflitos e assustados com tudo que estava acontecendo, porque eles não sabiam como seria a vida deles. E medos na minha e na sua vida nos fazem
nos perdemos na nossa vida e na nossa rotina. Medo de um problema de saúde, medo de perder o emprego, medo de qualquer coisa, de não conseguir suprir as necessidades de casa, de pagar uma conta, de atingir um objetivo. Esses medos tiram o nosso sono, afetam a nossa alimentação, afetam a nossa saúde, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus. Tudo isso faz a gente perder a nossa rotina. Medos, mudanças, dúvidas, mágoas, frustrações, tudo isso que a gente consegue enxergar na vida daqueles homens, impacta a nossa vida hoje. E talvez você hoje possa enxergar a sua vida cristã como um desses homens. Perdidos, mergulhados em diversas situações que tem enfrentado sem encontrar uma saída. Talvez você hoje, olha para a sua vida cristã e você não encontra uma saída, você não encontra um objetivo, você não encontra um porquê. E eu quero pensar em alguns aspectos sobre isso. A minha casa foi muito bem feita ali, sei que os irmãos perceberam, foi montando. Muito bem feita. Eu acho que eu vou fazer construção civil. Design de interiores, não sei, essas coisas. Mas muitas vezes a nossa vida pode estar perdida e sem encontrar uma saída. Quero pensar em alguns aspectos sobre isso. Primeiro, faltou um acento. Não, tá certo. Nos perdemos dentro da nossa própria casa quando nós tentamos assumir o controle dela. É uma primeira verdade que eu quero dar. Que eu e você nos perdemos dentro da nossa própria casa quando nós tentamos assumir o controle dela. E olhando para essa passagem, toda vez que os discípulos, esses dois homens, eles olhavam para a situação da vida deles, eles se perdiam. Toda vez que eles olhavam para a vida deles atual, eles se perdiam. Eles olhavam, Jesus morreu, eles ficavam perdidos e desesperados. Estamos sem um Redentor, ficavam perdidos e desesperados. Todas as dúvidas, eles ficavam desesperados por isso. Toda vez que eles olhavam para a vida deles e tentavam de alguma maneira controlar o que estava acontecendo, ou entender, colocar de uma maneira lógica o que estava acontecendo, eles ficavam desesperados. E assim é com a minha e com a sua vida. Nós nos perdemos dentro dos nossos próprios desafios e aflições. Toda vez que eu e você tentamos pegar a chave do carro, tomar a rédea, assumir o leme ou o controle da nossa vida, nós ficamos perdidos e desesperados. Jesus não é apenas o Salvador, mas Ele quer o ser o Senhor da minha e da sua vida. Porque quando eu tomo a decisão, quando você toma a decisão, você se frustra. Porque nós somos falhos. Mas o Deus Criador que conhece todos os dias, para frente, para trás, conhece o detalhe, cada fio de cabelo, conhece quando uma árvore, a folha de uma árvore vai cair, Ele conhece de uma maneira precisa se vai chover em Artur Nogueira no sábado à tarde ou se não vai, que era a dúvida nossa antes do piquenique, vai chover, vai não ver, vai chover, vai não vai, não vai, não vai. Deus conhece todas essas coisas, e esse Deus que conhece todas essas coisas, Ele fala, olha, essas decisões, esses planos que você tem tomado, eu quero ajudar você, eu quero tomar por você, porque assim você vai fazer da maneira correta. E você não vai se frustrar, você não vai ficar magoado, não vai ter dúvida, não vai ter medo, porque Deus é que sabe todas as coisas, Ele quer nos ajudar nisso. Ele quer tomar o controle da nossa casa. E como a gente pode viver isso? Para a gente encerrar. Não existe uma fórmula secreta. Não, mas alguns pontos talvez que a gente possa considerar sobre isso. Primeiro, como permitir que Jesus tome o controle da nossa casa, da nossa vida e nos oriente a viver isso. Primeiro aspecto, é muito claro. Se relacionar com Jesus. Viva com, para e por Jesus. Aqueles homens, eles estavam vivendo por Jesus. Em nome de Jesus, eles defendiam a bandeira de discípulo, eles eram seguidores de Jesus, eles abandonaram tudo, mas só que eles não viviam mais com Jesus ou para Jesus. Eles não estavam, tanto que eles não conseguem perceber que Jesus estava ao lado deles. Os medos deles não deixaram eles enxergar. E esse é o grande perigo da religiosidade. Que nós às vezes levantamos a bandeira de cristão, de evangélico. Você pode postar um versículo, vestir uma camiseta legal, mas não tem vivido talvez com Jesus na sua vida. Então o primeiro aspecto para viver isso é se relacione com Jesus. Não podemos viver um relacionamento à distância ou sem compromisso, mas um relacionamento íntimo com Jesus. Se nós quisermos mudança na nossa vida, é necessário viver um relacionamento íntimo com Jesus.
Eu não canso de dizer isso, mas e para mim mesmo eu tenho pregado isso todos os dias, que Jesus não pode ser uma presença de final de semana na minha vida. E para nós, Jesus não pode ser uma semana quando eu estiver fazendo um trabalho de seminário. Que pasmem e pensem nisso, que não é só porque eu trabalho no seminário, porque eu estou lendo 100% voltado na Bíblia, que eu estou 100% mergulhado no relacionamento com Jesus. É possível você ler a sua Bíblia de uma maneira rotineira, como se fosse só um livro. É possível você estar lendo a história da vida de Jesus e não estar aprendendo nada sobre Jesus. Nós temos essa capacidade terrível de fazer isso. Então, o primeiro aspecto, querido, é se relacione com Jesus. Se relacione com Jesus. Que Ele seja seu melhor amigo, que seja seu primeiro e seu último amigo ao longo do seu dia. Se relacione com Jesus. Só assim a gente vai poder viver realmente uma mudança. E que Ele realmente assumiu o controle da nossa casa. A gente não entrega a chave da nossa casa para uma pessoa desconhecida na rua. Ou entrega. Você está saindo para vir para a igreja, está passando alguém na rua, fala, querido, pode ficar aí. Quando eu voltar eu pego. Quero ver quem faz isso, né? Ou entrega a chave do carro e fala assim, eu não te conheço, mas pode andar com o carro, sei que você vai devolver. A gente não faz isso. Se a gente quer que aconteça uma transformação na nossa vida, e se a gente quer entregar a chave da nossa casa, da nossa vida, das nossas decisões na mão de Jesus, nós precisamos nos relacionar com Ele, conhecer Ele, estar perto dEle. O segundo aspecto que nós lemos também nessas passagens é: não deixe que as frustrações te seguem. É nítido nessa história algo que acontece. Esses homens estavam lamentando pela morte de Jesus e não conseguiam se alegrar pela vida de Jesus que estava do lado deles. E muitas vezes você e eu, na nossa vida, a gente tem dado tanto valor para frustrações, para mágoas, para coisas ruins que têm acontecido, que nós deixamos de lado quem está ao nosso lado, nosso Deus. E nós não podemos deixar que as nossas frustrações nos seguem. Nosso Deus é o Deus do impossível, que nós cantamos. Não há nada, querido, nada que seja impossível para Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. Prata e ouro é de pleno domínio de Deus. Toda a criação veio dele. Nós não podemos deixar que um pequeno problema nos afaste de nos relacionarmos com Deus. Quando nós sentimos medo em relação a isso, é quando você olha para um problema e você fala assim, Deus é grande, mas esse problema é muito maior na minha vida. Não é assim. Maior é nosso Deus do que qualquer outra coisa. Deus é quem tem cuidado e está do nosso lado em todos os momentos. Por mais difícil que possa parecer a situação que você tem enfrentado, que nós temos enfrentado, Deus está ao nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus disse. E não um dia sim, um dia não, ou só quando você não estiver passando por dificuldade. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus disse, quando ele, em João 14, antes de ele ir aos céus, ele disse para os discípulos, olha, eu estou indo embora, mas quando eu for, eu vou enviar o Auxiliador, o Espírito Santo, que vai habitar em vocês. E ele vai lembrar de tudo isso que eu estou falando, e nos momentos de dificuldades ele vai suprir vocês de toda essa palavra, e também a minha palavra revelada. Jesus não nos abandona, Ele está conosco todo momento, todo desafio. Mas muitas vezes a gente fica cego, porque nosso problema fica maior. Deus está ao nosso lado, cuidando de cada detalhe de nossa vida. Esse Deus de amor está de braços abertos para nos receber e cuidar das nossas feridas, dos nossos fardos. Às vezes a gente carrega um peso absurdo, que nós não precisamos carregar. A cruz de Cristo, que eles falam chega de 80, 90 quilos, algo nesse sentido, que ele carregou até a estrada, todo o percurso. E algumas pessoas, estavam vendo comentários sobre isso essa semana, algumas pessoas falam, mas é possível carregar. Pode ser, mas aí você começa a colocar alguns obstáculos, né? E eu estava vendo nos comentários as pessoas colocando, mas ele tinha sido machucado antes, ele apanhou, tal, e era uma distância longa, e as pessoas estavam judiando dele e tal. Tudo isso realmente dificultava a cruz. Mas a dificuldade maior é que aquela cruz não era só madeira, mas era uma cruz de pecados. Jesus estava carregando o nosso fardo, o nosso peso, os nossos pecados sobre aquela cruz. Por isso que se torna muito mais pesado. Jesus quer carregar esse peso
que você tem carregado, que tem te impedido de dormir, de ser feliz, de se alegrar. Jesus quer carregar por você. Ele quer tomar o controle dessa casa. E último aspecto, parte antes de encerrar, é testemunho. A passagem final do versículo 30 ao 33 conta o que os discípulos fizeram. Depois que Jesus partiu o pão, entregou para eles, eles viram que era Jesus, Jesus não estava mais com eles. Aqueles homens ficaram tão animados que eles voltaram correndo para Jerusalém. Esses 11 quilômetros, imaginam como que eles voltaram. Correndo, perto do Nogueira, no meio da pista, assim, ó. Feliz para chegar para os outros discípulos e dizer: Jesus realmente está vivo e Ele apareceu para a gente. É verdade, Jesus está vivo. E a continuação do texto, depois que nós não lemos, diz o seguinte, que eles dizem: Jesus voltou, e os discípulos estavam falando sobre isso. Esses dois homens chegam confirmando que Jesus voltou, e neste momento Jesus aparece ali para eles, para todos aqueles homens. E tem aquele momento de alegria, todos eles começam a olhar para Jesus. Os discípulos voltaram para Jerusalém, depois animados e reforçados, para falar desse amor que os reencontrou novamente. A casa deles que estava bagunçada agora estava organizada, porque Jesus tomou conta dela. Não tem problema eu e você muitas vezes nos encontrarmos diante de perdidos dentro da nossa própria casa. Você e eu vamos passar por desafios, vamos nos sentir perdidos. Isso é um fato. O pecado irá nos causar muito ainda. Mas a diferença está no que nós fazemos quando Jesus nos encontra e nós colocamos Ele novamente no centro da nossa casa. O que nós fazemos quando a nossa casa é realmente organizada? E o meu desafio é testemunho. Falar: olha, minha vida estava destruída um tempo atrás, mas Jesus organizou minha vida novamente. E que esse amor que nos alcançou seja um amor que faça a diferença na vida das pessoas. O mundo já está muito triste, gente. Se você encosta num ponto de ônibus, hoje eu estava de manhã, eu tenho um livro do seminário para ler, eu deixei a Juliana aqui e eu fui lá ver o Paulo jogar bola. Aí enquanto estava sentado ali, estava vendo aquele jogo feio, falei: acho que eu vou ler meu livro, né? Mas enquanto estava vendo o pessoal ali, tinha um senhorzinho do lado, sem camisa, judiado, coitado, mas estava sentado ali. Aí eu falei, comecei aquele papo de hoje em dia, né? Tá calor, né? Tá calor, né? Aí ele falou: tá calor. Aí começou a falar de remédio, que tá dor das costas, já emendou uma coisa na outra. Tá calor, não dormi essa noite, já tô com dor nas costas, que não sei o que tem. Aí eu falei: acho que eu não vou ler meu livro hoje não. Mas se você encosta numa pessoa e você começa a conversar sobre problemas, a pessoa tem um monte. Aí vira uma competição, né? Quem tem mais? Nós temos uma verdade de uma casa organizada, onde Jesus reina nela. Que a nossa mensagem a testemunhar as pessoas seja de que a nossa casa está organizada porque Jesus reina. Existe algo dentro de mim que eu quero compartilhar com você que pode te ajudar com isso, que é Jesus. Que essa seja a nossa mensagem. Que as pessoas nos conheçam por essa alegria. Olha, tá difícil. Tá difícil. Mas eu sei que Jesus tem nos sustentado e Ele está sempre ao nosso lado. É essa mensagem que a gente tem que levar às pessoas, mesmo em meio aos desafios. Testemunhe, se relacione com Jesus, não deixe que as frustrações te seguem, e testemunhe. Meu desejo é que a nossa igreja, que a sua vida cristã, que a sua vida possa crescer sempre mais, na esperança de um Deus que nos ama, se relaciona e se preocupa com todos nós. Mas para isso é necessário que Ele esteja no controle e no centro da nossa casa. Como você está? Que essa mensagem possa nos levar num caminho, como aqueles discípulos estavam na estrada para Emaús, que essa mensagem, que essas verdades possam levar numa estrada direto para a cruz de Cristo, onde cada vez mais perto da luz, mais imperfeições estão sendo tiradas de nós. E quanto mais perdido você estiver, mais Jesus nós precisamos para que a casa esteja organizada. Amém? Vamos orar. Deus, eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Isso é independente de nós enxergarmos ou não, mas o Senhor tem feito muito em nossa vida, cuidado dos detalhes. E eu quero te agradecer. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui. Mas nos ajude a entender que muitas vezes as nossas frustrações são fruto das nossas próprias escolhas.
e de momentos onde colocamos a nossa dependência naquilo que temos, naquilo que podemos fazer, e não em Ti, ó Pai. Nos ajude a nos relacionarmos contigo. Nos ajude, ó Pai, a entender e enxergar esse Deus gigante, onde qualquer problema, qualquer dificuldade se torna pequeno perto de Ti. E nos ajude a testemunhar desse amor que tem nos alcançado, esse amor que tem nos transformado. Não deixe que a chave, o controle da nossa vida esteja na nossa mão, mas nós queremos colocar diante de Ti, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe onde falhamos, onde precisamos consertar. O Senhor sabe os nossos medos. Nós queremos colocar os nossos medos, os nossos fardos diante de Ti. Que não vivamos mais numa casa, perdidos na nossa própria casa, na nossa própria vida, na nossa caminhada cristã. Mas nós sabemos aonde nós queremos ir. E nós queremos ir para cada vez mais perto de Ti. Sentido a cruz de Cristo. Porque assim nós entendemos o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor espera de nós. Nós Te louvamos, Pai, porque nós podemos